Bom, vamos dar início então ao nosso DVD esculpindo em cera. E estão alguns materiais necessários aqui para a escultura em cera. E a cera é o seguinte, ela é de todos os materiais de escultura o mais duro, tá? Ele é o mais ele é flexível quando está aquecido, porém quando ele está frio, ele é quebradiço, ele é tão duro que é, ó. Tá vendo? Então a cera ela permite ao escultor detalhes muito finos, um acabamento perfeito na peça. Porque a cera, diferente do clay, por exemplo, você pode lixar ela, tá? E você vai praticamente polir a cera se precisar, ficar polindo ela. Então ela aguenta todo o processo de trabalho nela até chegar quase e ficar como um vidro, tá certo? Então aqui a cera ela é bem dura, ó. Tá vendo? Ó? Eu posso bater que ela não quebra, ó. Tá? Então é o seguinte. Para trabalhar com cera existem dois processos. O primeiro processo é você esculpir a peça no clay. Tá vendo? Ó? Eu estou fazendo essa cabeça aqui no clay feminina. É a mesma cabeça que nós ensinamos a fazer no DVD de cabeça feminina. Tá? Então essa aqui, estou usando a mesma cabeça que eu usei, eu fiz passo a passo lá. Tá vendo? Olha. Tá? Aí o que eu fiz? Eu tirei um molde de silicone dela e tirei a cópia dela em cera. Você repara que a cera ela tem uma perda, tá vendo? Olha de tamanho. Tá? Olha lá. Ela distorce um pouquinho, então tem que tirar várias vezes até você conseguir chegar numa peça mais perfeita, uma cópia mais perfeita, tá certo? A segunda maneira de trabalhar, qual é? É você esculpir direto na cera, que é a que eu geralmente faço, tá? Então é o seguinte, quais os benefícios que a cera, por exemplo, te traz profissionalmente? Bom, profissionalmente, a cera ela consegue, por menor que seja a peça, ela consegue detalhes incríveis, tá? E ela consegue um acabamento muito bom. A outra vantagem é que você pode esculpir a peça na mão, por exemplo. Para fazer um boneco, eu não preciso de esqueleto de arame, eu posso esculpir direto nela, como eu vou ensinar no vídeo, fazendo um esqueleto da própria cera, tá? Então, por exemplo, aqui ó, é o braço. É a outra vantagem da cera, eu consigo encaixes perfeitos, olha. Tá? Olha lá. Tá? Eu posso segurar de repente, diferente do clay, por exemplo, eu posso manipular a peça na mão, ó. Outra mão do braço dele bem pequena, ó. Então o que acontece? Eu posso manipular as peças na mão, eu posso segurar as peças na mão que elas não vão se quebrar. Tá certo? Então é o seguinte, por exemplo, olha, esse lobisomem é um action figure. Ele precisa ter articulação, tá vendo? Então tá marcado aqui, ó, a pinagem dele de articulação nos dois lados, ó, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu fiz o esboço inicial da peça, tá vendo? Olha, a parte que seria a parte mais de pele, ó, tá bem acabada já, para depois colocar o pelo por cima. Aqui eu tenho o início de uma pelagem já, tá vendo? Olha. Iniciada. Essa peça é uma peça que ela já para em pé, por exemplo, ó, é uma das vantagens aí da minha cera, tá vendo? Olha. Aqui eu já fiz o encaixe do pino, batoque, tá vendo? Ó, que vai ter, ó. Então, ou seja, eu crio um esboço, depois eu tiro e coloco o pino certo, tá? Eu já posso modelar com o pino certo. Então a mão dele eu deixei aqui, ó. Eu fiz os dois primeiros dedos e deixei os outros dedos esboçados para você poder ver, tá? E aí eu tenho um encaixe aqui do braço dele, ó. O encaixe é bem feito, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá certo, ó. Por exemplo, ó, eu já consigo esculpir dente, tá vendo? Olha, da peça. A orelha tá bem fina, ó. Tá? Então essa é uma das vantagens principais da minha cera. Eu consigo um acabamento, consigo manipular bem ela. Eu consigo entalhar na cera como não consigo em outras coisas. Por exemplo, assim, ó, esses detalhes dessa mangá foram feitas entalhadas. Eu raspei a cera para ficar mais fundo, para parecer placas de metal sendo feito nela, tá vendo? E outra coisa, olha o acabamento de liso como fica. Essa peça eu comecei ela da mesma maneira que eu ensinei no vídeo, que você vai ver no vídeo, o esqueleto de cera. Eu não usei esqueleto de arame nela.
eu montei um pré-esqueleto para ela de cera e fui preenchendo ela até chegar a esse ponto, tá? Então, por exemplo, falando sobre encaixe, eu tenho aqui, ó, o outro braço do lobisomem só esboçado para você ter uma noção, ó. Tá vendo, ó? É possível começar do zero. Aqui eu já comecei a colocar os tufos de pelo, para depois vir fazendo o entalhamento dos detalhes. Naquela cabeça daquela mangá, por exemplo, ó, o cabelo dela, ó, que cai por cima do ombro, aqui, ó, por exemplo, ó, olha lá, ó. Tá vendo? A cabeça dela vai estar de lado. Então o que eu fiz aqui? Para poder tirar o molde, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma peça, que é a franja, ó. Aqui você pode notar que o acabamento não está feito ainda, tá vendo? Olha, tá só o esboço, só o encaixe primeiro. Eu tenho a cabeça em si, com o encaixe, ó. Tá vendo? E tem a parte de trás do cabelo, ó. Aqui em cima já está um pouco mais liso, ó. Olha lá, ó. Você vê até um certo brilho. Então isso só é possível graças à dureza da cera, tá? Porém, a cera é dura, mas não é dura assim como todo mundo imagina, porque eu consigo trabalhar na cera de repente com ferramentas muito finas, olha, muito finas de arame. Eu consigo, olha lá, ó, alisar alguma parte que eu preciso deixar bem lisa usando a ferramenta, ela tira, ó, olha lá, os farelos, tá? Então é questão de paciência a cera mesmo assim, tá? Outra coisa importante na cera, que eu expliquei aí, é que ela pode ser lixada. Então, olha, eu uso uma lixa bem grossa, tá vendo, ó? Uma até mais grossa que essa, depende da peça, e uma bem fina para acabamento, tá? Então, por exemplo, a perna dele aqui, que tá vendo, já tá quase lisa com a ferramenta, eu posso ir lá, ó, e lixar que ela não vai estourar, tá vendo? Ó. Tá vendo? Posso passar a segunda lixa, por exemplo, e a peça ela continua intacta. Eu me apoio na peça para lixar, ó, ela não tem problema de estourar, de rachar, de trincar. Se acontecer isso é porque você fez de repente aí uma solda mal feita de uma peça, de outra peça, tá? Então, ó, tá aí. Depois é só passar o solvente ou o alcotoche aí, ó, e a peça já está totalmente lisa, tá? Então ela é bem simples de trabalhar, tá? Ela é bem fácil de trabalhar. Outra coisa importante é o uso dos materiais. Por exemplo, o alcotoche, ele é um maçarico de álcool. Tem que tomar muito cuidado para manipular o alcotoche, porque você pode ter uma queimadura grave com ele, tá? Nunca use o alcotoche acima dessa medida aqui, ó, ou seja, 80% é o limite total, tá? Trabalho com isqueiro, ó, olha lá, tá? Então, ele serve para alisar a peça, tá? Então, um exemplo fácil de alisamento da peça seria o seguinte, olha. Eu vou passar sobre um pedaço da peça, ó. E ela já brilha, certo? Então, é o seguinte, vou explicar também sobre os tipos de ferramenta que você vai usar, tá? Que nós temos 3 tipos de ferramenta. As ferramentas de aço, que elas são já de metal, ferramentas menores para acabamento de metal, as ferramentas de laço, por exemplo, que eu vou te mostrar agora em close, tá? Bom, tá aqui então, ó. Tá vendo, olha? As ferramentas de arame, né, de aço, tá vendo? Tá? Então eu vou mostrar todos os tipos que eu tenho aqui que eu trabalho, ó, tá? O cabo dessas ferramentas aqui, ó, elas são de, tá vendo, ó, plástico, ou seja, elas não quebram, tá? É flexível, isso aqui é a estrutura só do estúdio, só nós temos essa ferramenta, pode ver também na qualidade dela. Nós temos mandado muita ferramenta para fora do país pela qualidade, olha, tá? Então você pode ver, elas não quebram com a cera. Eu vou te mostrar de perto, olha, que dá para usar, ó, ela sem problema, ó. Lógico, você não vai fazer pressão nesse tipo de ferramenta, é detalhamento, tá vendo? Ó, você vai alisar. Para você fazer com força lá, você pode usar um Ox Pen, aquela parte do cave, né? Você pode usar uma Ox Pen ou você pode usar uma ferramenta de repente maior. Essa daqui, por exemplo, olha que ela é bem, ela lisa, mas ela lisa arrancando, ó. Tá vendo? Bom, tem os laços maiores, olha.
ferramentas, tá vendo? Para tirar, ó, ela é bem legal porque ela consegue, tá vendo? Alisar bem a peça, ó, sai bastante, ó, com ela, ó. Mesmo se não são uma ferramentinha suave assim de, o arame é bem flexível, tá vendo? Você pode usar, tá? Eu estou dizendo o seguinte, você pode usar, não significa que você tem que usar, tá? Por exemplo, todo escultor ele tem suas ferramentas favoritas, as preferidas, tá? No entanto que no vídeo eu faço uso de outras ferramentas aí que são aquelas de metal, mas eu estou dizendo para você o seguinte, é possível usar, tá? Tá, ó, os laços, as ferramentas. Nós temos aqui as ferramentas de aço também, que são as mais finas, olha. Tá vendo? Tá? Ó. Nós temos ferramentas médias, que são essas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá? E temos a opção também, são as mais finas ainda, que são as ferramentas mais, tá vendo, ó, tem que tomar muito cuidado com elas. Tem essa opção do copo madeira, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá? Então são ferramentas que dá para você fazer o acabamento tranquilo, tá? Para as ferramentas de metal, costumo usar uma dessa que é bem dura, tá vendo, que é a fita, né? Essa é bem flexível, que é para fazer mesmo só o acabamento, tá? Eu uso geralmente essas aqui que são parecidas com aquelas, elas são mais duras. Esses jogos de estilete, você pode entrar em contato aí comigo, eu te vendo um jogo com bastante tipos de estilete, tá? Normalmente vem 3 ou 4 cabos, vem 17 tipos de lâminas, ou seja, você tem lâminas para todo tipo de entalhe na cera, acabamento, para tudo, tá? O estilete, para quem vai modelar com cera, é imprescindível, você tem que ter, tá? Algumas ferramentas, tá vendo, ó? De pontas diferentes, ó, tá? E as ferramentas de aço, tá vendo, ó? De inox, são as maiores, tá? Então esse é o material que nós vamos fazer o uso no vídeo, tá certo? Então é o seguinte, eu vou te dar um close para você ver perto da pelagem, olha. Mesmo que seja um esboço, ó, tá vendo, olha, você já consegue sentir a diferença lá da cera, ó. Pode ver que o clay eu não conseguiria segurar ele assim tão forte, ó, tá? Então fica aí então a parte do vídeo da introdução e vamos dar início então à escultura, começando pelo esqueleto de cera. Esperando. Vamos dar início então ao trabalho com a cera. A cera já foi colocada no forno. Tem que tomar muito cuidado para manusear a cera, muito cuidado, porque a queimadura de cera machuca, faz bolha. Não é uma queimadura leve, é uma queimadura grave, tá? A cera ela engana, você olha ela assim, a aparência que ela dá aqui é que ela está ligeiramente apenas derretida. Quando você coloca a mão por dentro, é que ela está mole, olha, líquida. Por quê? Porque a parte de fora, em contato com o ar, acaba secando, fazendo uma micro película. Aí quando você acha que aquela cera está firme, olha, é que nem gelo. Você quebra aquela película, aí você tem a surpresa da cera estar totalmente, olha, totalmente líquida, e é uma cera que danifica o tecido da mão, ok? Então tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, dando continuidade então. O que eu faço agora é pegar um pedaço de cera, com muito cuidado, porque por fora, como eu disse, ele está firme. Olha, o legal é você quebrar antes, para dar uma olhada antes, está firme. E devagar, você ir dando uma mexida na massa primeiro, uma sovada na massa, para que toda a massa tenha uma única temperatura. Para que o que acontece aqui é o seguinte, tá vendo que os pedaços vão secando por fora e vão criando como se fossem cacos, né, de cera mais, de cera um pouco mais quente, fria, quente, e aí vai misturando e você não consegue trabalhar, porque os pedaços ficam, os grumos, né? Mas com um pouquinho apenas de trabalho, olha,
a temperatura se iguala. Toma cuidado com as mãos, olha, a mão fica vermelha, né? A temperatura bacana para trabalhar com a cera é essa. Mais que isso aqui não é necessidade, porque você vai ter que deixar ela nesse ponto, que é um ponto quase igual ao do clay. Olha, ela tem elástica, né? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Eu tenho aqui o esqueleto. E o que eu tenho que fazer aqui, na verdade, agora é um pré-esqueleto. Então, o que eu vou fazer aqui é simples. Usando o meu esqueleto como base, eu vou modelar o que eu tenho que fazer agora sobre um papel vegetal, para evitar de entrar em contato com o tecido. Mas você pode fazer sobre uma fórmica lisa ou uma mesa mais lisa. Vou enrolar ou na mão, ok? Então é só você começar a fazer o rolinho, acertar. É bacana você fazer o seguinte: deixar uniforme, ou seja, sem ficar grumo, sem ficar excesso de calombos para não dificultar. Uma coisa importante é o seguinte: por causa da cera secar muito rápido, ela pode ir trincando a massa. Olha só, ó. Olha lá, isso é um problema. Tem que tirar essa parte fora. Por isso é legal trabalhar com a cera da seguinte forma: pegou ela, tá quentinha, legal, ó. Tá bem mole, ó. Tá? Eu não aconselho trabalhar a cera nessa temperatura. Eu já estou bem acostumado com a cera, tá? Então não tem tanto problema. Mas evite trabalhar com a cera nesse estado. Procure trabalhar naquele anterior. E você consegue, de maneira rápida, sovar a massa. Você pode notar, né, a vermelhidão das mãos, é normal. Tá? Às vezes nem chega a queimar. A vermelhidão na mão é por causa da circulação, que acaba migrando mais para a área dos dedos, né, por causa da alta temperatura. E a massa se torna de novo, olha lá, é um clay elástico. E eu já posso trabalhar com ela, certo? Eu vou dar uma pré-forma aqui nela, e antes dela trincar eu venho nela aqui e vou trabalhar toda a parte do esqueleto. E aí olha que bacana. Olha a diferença de uma com várias rachaduras, porque já estava quase seca. Olha, ela não se torna elástica, ela se torna quebradiça. Olha, se eu tiver que dobrar ela mais de uma vez, as rachaduras começam a ficar como escamas, tá vendo? Olha, problema, não usar. Já essa, olha, ó, bacana, sem rachaduras. O que eu faço nisso aqui é enrolar ela para deixar retinha, separo ela até que ela seque, tá? Então essa mais grossa vai ser a parte da coluna, a estrutura principal, que vai do pescoço até a última parte do pelvis. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte: eu vou medir para essa estrutura uma medida para o queixo também, e vou medir também uma estrutura para os ombros, e vou medir também uma largura para a minha cintura, para o pelvis, e vou medir também o comprimento dos braços, né? Primeiro o braço, depois o antebraço, primeiro o fêmur, depois a parte da perna, né? Anatomicamente chamamos de perna do joelho até o tarso, né? Do começo do joelho até o tarso, ou seja, a posição abaixo do joelho. Isso é perna, e vulgarmente chamamos de coxa, braço e antebraço, certo? Essa região do pelvis aqui nós chamamos de cintura pélvica, é a largura entre uma extremidade e outra. A largura daqui chamamos de cintura escapular, por causa das escápulas, conhecidas como omoplatas, tá? Então nós temos aqui um outro rolinho, um pouco menor.
E um pouco mais fino, lógico. Não muito fino, tá? Aqui, ó. Certo? Então essa aqui vai se representar o ombro. Agora eu vou criar uma outra estrutura para mim, para o pelvis. Ou seja, um outro rolinho para o pelvis. É legal que os rolinhos também não sejam muito finos também, nem muito grossos também. É bom que você faça o seguinte. A ideia é assim. Faça uma estrutura que o seu esqueleto de cera consiga permanecer em pé em qualquer posição sem ficar torto. Ou seja, você coloca o braço assim, ele acaba migrando para baixo por causa do peso. Não. A estrutura depois de soldada, ela tem que ficar bem resistente, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou aplicar outro rolinho. Tá? Reservo, como fiz com o outro, e começo a medir agora o braço. O braço é o seguinte, eu não preciso fazer o braço necessariamente, braço depois antebraço. Eu faço um comprimento que seja um pouco maior do que os dois juntos, numa peça só, e depois eu venho cortando se necessário, tá? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, essa é a maneira que eu uso, é a maneira que eu ensino, e o motivo de eu ensinar desta maneira é o seguinte, vou explicar bem. Muitas pessoas, muitos artistas correm a aprender músculo, o desespero de aprender anatomia pelo músculo. Na verdade, os bons artistas, nós conhecemos bons professores de arte, bons escultores, eles sabem ossos. O músculo se encaixa no osso, ele está sobre o osso, não ao contrário. Então a primeira estrutura, que é a estrutura óssea, ela é mais importante por enquanto do que a anatomia de músculos. Primeiro porque são os ossos que vão te dar a proporção, não é músculo. O músculo segue a anatomia óssea, tá? Então o que é legal fazer é o seguinte: estude osso primeiro, bacana. Nós temos um DVD aí só de proporção masculina, tá? É o DVD número 10, que ele vai tratar só de proporção e anatomia masculina mesmo, de músculos e ossos e proporção, tá? E o esqueleto você consegue manter toda a escala, todo o tamanho, tá? Esse é um esqueleto masculino, tá? É diferente do feminino, mas a construção, por exemplo, do esqueleto vai ser o mesmo, tá? Esse esqueleto aqui está numa escala de aproximadamente 30 centímetros, numa escala 1:6, tá? Que é uma escala, vamos dizer assim, internacionalmente mais praticada, vamos dizer assim, mais usada pelos escultores, tá? Então aqui nós temos, tá vendo, um tanto que seria para o braço, um pouquinho mais sobrando, tá? É só fazer outro igual agora para o outro lado, né? O legal da cera também é assim, por exemplo, ela se torna um pouco mais seca do que o clay. Por quê? Mesmo que ela grude na sua mão, olha, o que acontece? Um pouquinho só que você espera, ela esfria e se solta por inteiro, olha. Tá? Então a cera ela tem muito mais vantagem de trabalhar do que o clay no sentido de acabamento, de segurança de trabalhar, da peça permanecer como você quis. Se sua peça quebrar, por exemplo, a cera ela não entorta, né? Ela não amassa, mas ela quebra, ela trinca. Usando ferramentas quentes, com ela quente, você pode soldar de novo sem problema nenhum. Não tem problema, tá? O que você tem que tomar muito cuidado sempre é com a temperatura da cera, tá? Isso não é só escultor, não, tá? Por exemplo, assim, na área de saúde, estética, a cera, por exemplo, assim, outro tipo de cera, que é a cera de abelha, usada para depilação, acontece muita gente da área de saúde acaba se queimando, estética acaba se queimando, porque é principiante e não consegue entender a temperatura da cera. O legal é o seguinte: pôs a cera no forno, pega um pedacinho pequeno, dá uma sentida na cera, pronto. Achou a sua temperatura que você aguenta trabalhar, você já entendeu metade do processo.
tá? Porque a temperatura vai depender de cada um, né? Mas o que ela não pode estar é fria, tá? Olha, tá bacana, vou fazer o rolinho. Essa preocupação de não queimar a mão é o seguinte, depende da gravidade da queimadura. Eu já tive uma queimadura muito grave uma vez na mão. A cera, logo que eu comecei a trabalhar, ela me enganou, como eu disse, ela formou uma camada por cima. Eu coloquei a mão nela, quando eu apertei a cera, nas partes da palma não queimou, mas nessas partes mais sensíveis aqui eu tive bolhas enormes. E eu fiquei facilmente sem trabalhar na cera, sem poder esculpir, 30 dias, né? Que não foi nada legal. Então não é só essa questão estética, não é só essa questão, né, de medo, não é não. É a questão também de você ficar parado sem trabalhar, certo? Outro braço. E vou prosseguir então fazendo agora a mesma coisa para a coxa, do começo do pelvis até o que seria a sola do pé, só que eu faço um pouquinho maior, tá? Faça 2 também. E aí um pedaço para o pescoço, sempre maior. Por que maior? Porque como eu vou ter que esquentar essa cera para colar e vou ter que soldar, ela perde volume, ela vai perder conteúdo, tá? Então vamos continuar então fazendo os rolinhos e eu vou apresentar já tudo pronto. Continuando então, acabamos os rolinhos, né, a estrutura principal. Então o que nós temos aqui é o seguinte, eu fiz uma estrutura oval para a cabeça, tá? A coluna principal, o que seria o ombro, né, a cintura escapular, cintura pélvica, as pernas, braços. E o legal é o seguinte, eu fiz, é bom sempre ter bastante, na verdade, disso aqui feito. Um rolinho mais fino, comprido, que é legal ter, tipo, sei lá, para uma estrutura, quando você vai fazer uma estrutura, ter uns 10 e alguns desses mais grossos, tá? Eles vão servir como soldadores para a peça. E eu modelei rápido aqui com isopor e um palito, uma arma, só para a gente dar uma dinâmica na figura, para você entender o movimento que eu vou fazer, tá? Simples e objetivo, só para visualizar. Então o que eu vou usar aqui também, assim, você não precisa usar necessariamente a cera, você pode usar blocos de isopor com plastilina por cima, você pode usar pedras de verdade. O legal é trabalhar com pedaços de cera para você poder fazer as soldas, tá? Então eu vou criar o que com essa cera? Um pré-cenário, né? Na verdade, vamos dizer assim. Então eu vou pegar uns pedaços de cera e vamos dar continuidade ao trabalho. Então a primeira coisa a fazer é legal que você tenha um estilete, ou um estilete comum, né, de corte, ou um estilete de precisão. O legal desse estilete é que você pode apoiar bem ele para ficar mais fácil. E eu vou cortar proporcional, vamos dizer assim, aos ossos agora, para não deixar nada desproporcional, começando sempre pela linha da coluna. Ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte, começando eu vou cortar reto, marquei, tiro reto um pedaço, venho aqui no começo da clavícula e marco até um pouco acima do que seria o pelvis. O legal aqui é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, eu vou encostar a minha cintura pélvica aqui, exatamente no ombro, e vou medir o seguinte, a minha coluna de baixo dele para cá. Se eu colocar muito para cima, eu vou ter que diminuir depois. Então eu vou colocar aqui, vou medir daqui até o que seria o que? Outro rolinho embaixo aqui então, tá? Ou seja, ele tem que ficar menor e a coluna tem que ficar encaixada entre a cintura pélvica e escapular, tá? Então tá marcado, eu venho e faço o corte, tá? Então eu tenho aqui a coluna, ok? Bom, agora é o seguinte, vamos começar pela coluna e pela cintura escapular. Então eu vou separar a minha coluna, vou colocar sobre o esqueleto,
aqui sobre o meu esqueleto. Certo? E vou medir agora então a cintura escapular. Para isso eu tenho que fazer o seguinte: o que eu vou fazer agora é cortar reto de novo um lado. Cortei, me livro desses pedaços pequenos, para que não me engane, achando que era outra coisa da estrutura. E vou fazer o seguinte: vou medir o ombro aqui. Novamente eu não posso medir de fora a fora, porque eu tenho que medir o ombro aqui até aqui, aonde vai encaixar o meu braço por fora. Ou seja, o braço, olha lá, ó, eu deixo o espaço dele, olha lá, pode ver que sobra um espacinho aqui, ó. Eu não posso fazer isso e depois isso, porque olha lá, olha o braço vai ficar. Lembrando que esse esqueleto que eu estou montando é um exemplo de esqueleto ósseo, ou seja, é um esqueleto ósseo simplificado. Então, novamente eu venho aqui, onde seria o final da minha clavícula, né? Aqui, venho com o estilete e corto proporcional. Tá? Corto proporcional. E eu já vou ter então um T, que significa que é ombro e coluna, tá? Clavícula e coluna, certo? Então vamos começar a fazer essa solda. Para isso eu vou usar o Alcotoche. Você pode também usar um tipo de lamparina, que ela é um tipo de lamparina redonda, você encontra em casa de dental, e ela fica acesa o tempo todo, ela não tem problema de ficar acesa com o Alcotoche. O Alcotoche é um maçarico de álcool, é uma ferramenta perigosa para usar, porque se você usar ela inclinada, o álcool vai gerar, em vez de um maçarico, ele vai gerar um jato de álcool inflamado, que vai causar, com certeza, lesão irreversível na pele. E o incêndio, com certeza. O Alcotoche é bom sempre ser usado um pouco a menos de álcool do que até é indicado. Ele vem indicado para você usar 80, tá? Então, eu uso um pouco menos de 80, eu uso, tá vendo, olha, 10 ml a menos. E tomar cuidado, tá? Então eu venho aqui, não tem perigo de usar se usar da maneira correta. Então o Alcotoche, olha, é uma chama que quando eu aperto ele, ele gera um pequeno maçarico. Aqui, ó, um simples toque de dedo ele já gera um maçarico. Desde que ele não esteja inclinado, esteja em pé, que a inclinação máxima seja essa, ou seja, o álcool está aqui embaixo, ele não pode subir para cima. Olha, é normal. Então o que eu vou fazer de maneira simples é soldar. Vou pegar a parte de cima da minha coluna, né, o topo, onde eu vou colar a minha cintura escapular, e vou aquecer ela e aquecer o meio da minha cintura escapular. Repara que a cera vai derreter, eu venho aqui no meio e encaixo. Você tem que conferir, ver se está no meio certo. Como a cera está mole, eu aperto os dois lados dela para dentro, olha. Olha lá, vai escapar um pouco de cera para cá, tá? Com a ferramenta, no caso eu vou usar uma espátula número 7, eu esquento um pouco a ferramenta. Você pode estar usando nesse caso uma wax pen, que é uma caneta com pontas. Uma wax pen é uma caneta de cera, literalmente o nome já diz isso, e ela fica quente o tempo todo e você vai trabalhando. Como no Brasil nós não temos muita opção, elas são importadas, é difícil para achar, então estou fazendo da maneira mais simples possível, tá? Então eu fiz uma solda simples e rápida. Olha, eu vou esquentando a ferramenta e vou deslizando, ou seja, eu vou derretendo ambas as peças, tá? Aí, o que eu faço em seguida é pegar aqueles rolinhos que eu tinha feito de sobra, lembra? Aqui, eu vou esquentando e ele vai derretendo sobre a peça. É que nem brincar com vela. Olha lá. Tomar muito cuidado para essa cera que está escorrendo aqui não escorrer pelos seus dedos. E eu venho soldando tudo aqui, ó. Olha, os pingos escorrem, tem que tomar muito cuidado, tá? A cera onde pega, se pegar na roupa, ela não sai, dificilmente ela vai sair, não sai. Mesmo depois de lavada, vai ficar uma marca assim legível de que tinha cera ali,
Então tem que tomar cuidado com a roupa também, o lugar que você está trabalhando, para não danificar móvel, não danificar nenhuma região da sua casa. É legal trabalhar sobre um papel vegetal, porque ela não gruda, mesmo que ela caia você consegue desgrudar depois, tá? Então tá feita a solda, novamente eu venho com a ferramenta e vou dar uma alisadinha nisso aqui, que na verdade eu vou ajudar na minha solda. O pessoal às vezes me pergunta, posso usar uma vela para isso? Não. O fogo da vela, a chama da vela é diferente do alcotorte. A chama da vela ela vai escurecer a sua massa, ela vai carbonizar a massa que está na ponta da ferramenta, vai carbonizar a ferramenta e vai causar manchas horríveis na sua estrutura, né, na sua massa. Ou seja, vai ficar uma massa ruim de trabalhar. Tá? Certo? Então aqui eu tenho já a minha estrutura. Eu sempre prefiro fazer isso que eu vou fazer agora. Você não precisa fazer. Eu dou uma leve soldada em tudo com o alcotorte. Olha, ele vai derretendo e vai soldando. Olha. Tem que tomar cuidado nessa parte aqui, porque é o seguinte, ele vai amolecer as duas peças. E começa a derreter e começa a entortar a peça. Ela pode desligar uma peça da outra, porque está mole. Tá? O que eu costumo fazer nessa hora, eu não vou fazer no vídeo, mas o que eu costumo fazer nessa hora, cada solda que eu faço, eu deixo uma tigela com água gelada e eu terminei a solda, eu mergulho na água gelada. Tá? Eu espero alguns segundos até a cera dar uma firmadinha, depois eu mergulho. Isso não tem perigo de dar um choque térmico e rachar, não tem problema. Depois que você esperou um pouquinho, olha, você pode mergulhar, tá? Seca, sopra rapidinho para tirar a água e continua soldando. Tá? Então eu vou mostrar aqui como é que ficou. Aqui, ó. Outra coisa é tomar cuidado com o alcotorte ligado, não esquecer ligado e não deixar ele perto do braço para não ter queimadura por cima e nem esbarrar. Solvente sempre bem longe do alcotorte, ok? Então agora o que eu tenho aqui é isso aqui, olha. Na parte de cima, pré-feita, né? E vou encaixar agora o que seria a cintura pélvica, tá? Então o que eu faço aqui, primeiramente como eu fiz na cintura escapular, eu vou cortar a massa, a ponta, né, porque eu preciso de uma ponta mais retinha, e através desta ponta eu vou encaixar aqui. Agora novamente, o que acontece? Posso ir até o final lá? Não, por quê? Porque eu tenho que deixar espaço para a minha perna. Então eu vou lá, ó, deixo espaço para o que seria a perna, olha, a perna. Venho do outro lado e vou fazer o corte. Certo? Agora eu vou achar o meio e fazer a mesma solda. Agora é legal o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma figura torcida, ele está torcido, ele está girando. Então o quadril e as pernas estão para um lado e o dorso, o peito para o outro. Então eu não vou ter uma figura reta. Então é o seguinte, nesse caso aqui eu tenho duas opções: ou soldar a figura reta como está no esqueleto, depois aquecendo o esqueleto eu vou torcendo devagarinho, que é o que eu costumo fazer, ou você já vai soldar isso aqui, em vez de reto você vai soldar ele já com um giro, tá? Vamos fazer a solda então da mesma forma. Então eu venho aqui, ligo o alcotorte, acendo, né, o alcotorte, e vou aquecer a ponta e o meio, e venho aqui, calculo o meio e dou uma leve pressão. De novo, o que eu faço? Eu aperto a coluna sobre a pelvis, olha lá, para fazer uma solda leve e rápida, certo? Com a ferramenta novamente eu venho soldando. Essa estrutura que eu estou fazendo pode ser feita desde uma peça de uma escala, por exemplo, de 6 polegadas, que é um action figure, tamanho normal, até uma estrutura de tamanho de 1 metro, 1,5 metro, não tem problema, tá? Ela serve para quem está iniciando agora pelo seguinte, essa estrutura, porque ela vai dar a proporção correta. Você não consegue errar, é impossível errar usando essa estrutura sobre o esqueleto.
Agora, se o teu esqueleto estiver errado, o desenho do seu esqueleto estiver errado, desproporcional, a figura vai sair errada, tá? Se preferir, consulte a internet, você consegue boas referências, livros de anatomia, tá? Então eu fiz a primeira solda, vou fazer a segunda solda, com aqueles rolinhos pré-feitos. Vou lá, ó, pingando e girando a peça, tá? Eu estou usando uma cera de fabricação própria. Então assim, ela já fica, eu já faço ela na dureza que eu gosto. Tá vendo? Então ela é bem dura, e o legal dessa cera é a solda, ela solda mesmo, né? Vê, olha. Como essa estrutura vai ficar por baixo de todo o corpo, de toda a musculatura, ela não precisa ficar bonita, tá? Essa coisa da estética é bobeira, tá? Pode fazer tranquilo, assim, sem medo, se ficar bem empelotado não tem problema, desde que a sua ferramenta vá soldando. O pelote não tem importância, o que não pode é um pelote desproporcional. Coloca um pelote de cera e ele não é soldado, ele está solto sobre a massa, não dá. Aí não é legal não, tá? Então, fazendo aqui. Eu tenho toda a minha solda. E vou fazer aquela última solda devagar, sem pressa, mas também não posso marcar demais porque ela pode derreter demais a minha peça, tá? Então, no caso, você mergulharia isso aqui na água fria, depois de um tempo, espera mais aqui uns 30 segundos e acaba de construir a peça. Então pode ver que a primeira coisa que eu construo é esse H estranho aqui, né? Essa estrutura principal, que é exatamente o meu eixo principal do corpo. Olha lá. Pode ver que a proporção está exata. Outra coisa bacana é o seguinte, repara que quando eu faço o esqueleto, sobra pelvis, ou seja, eu não faço ele no limite total da pelvis, não. Eu faço ele na linha onde os dois fêmures, tá vendo? O fêmur tem que encaixar na pelvis, olha lá, ó. É naquela região, tá? O que eu vou fazer agora, pescoço, tá? O pescoço, como sempre, eu vou fazer um pouco a mais do que seria a cabeça. Aquele tanto que sobra mais é o que vai perder na solda, logicamente. E agora eu vou fazer todo o processo igual para o braço e para as pernas. Para os pés, o que eu já deixei pré-feito foram essas formas geométricas que eu aperto a massa sobre uma superfície, por exemplo, que nem a folha de vegetal, e dou uma apertada nela só para ela formar essa base, tá vendo? Que é o que vai me ajudar a manter o esqueleto em pé. Olha. Não precisa estar na proporção certa, não precisa estar bonito, não precisa estar certo ainda. O que eu preciso é esse volume assim que pareça uma meia, um pé, ó. Tá? Depois, se a figura tiver com o pé dobrado, eu vou fazer uma dobradura aqui, vou soldar de novo. Então, ou seja, se tiver erguendo o pé, pisando com a ponta do pé, não tem problema, tá? Então é o seguinte, vou soldar aqui como eu soldei todo o resto. Aqui. E essa região, por exemplo, assim, de emenda daqui, é só encaixar o que seria a perna e apertar e depois fazer como eu fiz no resto. Então eu vou terminar de soldar agora o pescoço, os braços e as pernas. Continuando então, agora temos a figura totalmente soldada, né? Realmente parece uma figura simples, parece uma figura bem... não podemos dizer assim, não tem qualidade, porque é uma coisa que vai ficar abaixo da estrutura, a estrutura fica abaixo da modelagem, não tem porque criar um design para isso, tá? Mas podemos reparar o seguinte agora aqui, ó. As proporções estão certinhas, olha. Tá? Que é o mais importante de todos os problemas, manter proporção. Então aqui no caso eu criei a pré-mão aqui só para poder encaixar a arma na figura. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte, vamos pegar essa estrutura, lembrando que foi da mesma forma que eu fiz uma figura como esta, em cera, tá?
a mesma estrutura foi usada para essa figura. E a mesma estrutura foi usada, por exemplo, para essa figura, porém, nesse caso, com segmentos a mais de perna. Pode ver que a estrutura eu posso mudar como eu quiser. Tá? Então, continuando, o que eu vou fazer agora é criar uma figura dinâmica. Então eu vou usar agora aqui papel vegetal, porque eu vou fazer o que? Soldar a minha figura numa base, e essa base ela pode escorrer cera e eu quero permanecer. Então eu vou catar um pouco de massa, ou do que eu for usar, que eu quero apoiar a perna da figura aqui. Então temos que ter o seguinte: primeiramente o que você tem que fazer é ter a referência do que você vai fazer, ou esboçar um desenho, ou já ter uma foto, ou ter um desenho, uma imagem de quadrinho, o que seja. Vai reproduzir um pin-up, vai reproduzir um quadro, ou uma pintura, qualquer coisa, antes. Nesse caso já tem mais ou menos a ideia do que eu quero fazer. Eu não vou seguir muito uma referência pré-feita, porque eu quero que seja algo bem natural. Então o que eu quero fazer é o seguinte: a ideia principal é apoiar a figura em cima da base, que seria um pequeno cenário, um pequeno diorama, e criar uma dinâmica na figura em que ele esteja com uma arma medieval, uma espécie de guerreiro, e assim por diante. O que você pode reparar na figura é o seguinte: repara que na hora que eu soldei o pescoço, ele já ficou ligeiramente para frente. Ele não está reto para cima, ele está ligeiramente para frente, ó. Tá? E os ombros, olha lá, ligeiramente curvados para trás, olha. Tá? Bom, então agora volto a dizer, podemos fazer duas coisas. Você já pode ir soldando a figura, desde que você tenha todos os pedaços já exatamente na proporção do esqueleto. Você já pode ir soldando o esqueleto na posição final, tá? Então vamos começar. Nesse caso eu vou ter que quebrar o esqueleto para montar ele, tá? O que não é muito legal. Antes de tudo eu vou soldar essa base, tá? Eu quero soldar essa base. Eu vou ver se a figura vai ficar legal. A altura aqui, eu acho que eu vou acrescentar uma massa um pouco a mais, para criar um pouco mais ainda de efeito. Depois eu posso retrabalhar essa figura. Eu quero colocar o pé dela aqui em cima. Então o que eu venho fazendo é soldar tudo isso daqui. Então é só pegar o cotote e dar uma pré-soldada nessa estrutura. Eu pressiono para baixo e passo a ferramenta na emenda entre uma e outra, tá? Essa pré-solda ela serve só para dar uma seguradinha na base, até que você faça realmente uma solda mais firme, tá? Então soldei a parte de cá, a parte de baixo. O legal da Wax Pen, por exemplo, é isso aqui: você não precisa ficar usando o cotoche, nem usando a ferramenta toda hora. Porém, se você não tem ainda uma Wax Pen, então tá aí uma maneira legal de ficar fazendo sem precisar depender, né, da tecnologia que você ainda não tem, tá? Então eu crio uma solda simples e rápida de todos os lados. Eu exerço uma pressão com o meu polegar, tá vendo? Para que ela não se mexa enquanto eu trabalho. Vai uma dica legal aí, é o seguinte: o cotoche, se você coloca ele próximo ao pavio, ele não aquece tanto. Se você coloca ele na parte vermelha da chama, é a parte mais quente, então acelera mais rápido o processo. Olha, eu coloco bem na ponta, então ele esquenta bem rápido, tá? Tem essa parte aqui e vou voltar a fazer uma solda ou outra, só para acabar a minha estrutura aqui, só para poder segurar um pouco mais, tá? Eu vou colocar um pouco, por exemplo, de massa mais para tampar um buraquinho ou outro que ficou. Depois eu retrabalho minha estrutura de maneira mais convincente.
que o propósito desses DVD não é o cenário, então assim, eu não tenho por que perder muito tempo com isso. Mas é legal você entender que a postura do personagem depende muito da base também. Então a gente tem que dar uma ênfase na base legal. Então, tá vendo? Ela vai soltando, que a cera vai perdendo volume. Mas eu já tenho praticamente a minha estrutura feita. Agora o mais importante é o seguinte: por que que as pernas do personagem são mais grossas do que o resto? Porque ela vai sustentar todo o resto. Inclusive nessa figura em que o escoço do dorso vai ficar um pouco para frente, o peso vai complicar. Agora nessa questão é o seguinte: é importante que o seu esqueleto nessa posição, por exemplo assim, na posição que você colocar, você solte ele e ele permaneça em pé, equilibrado. Se a tua peça permanecer equilibrada, com o volume correto anatômico, significa que ela está na posição com uma linha de equilíbrio correta. No DVD número 10, que eu falo sobre estrutura de massa muscular, de anatomia masculina e tal, eu dou uma boa ênfase na linha de equilíbrio, eu explico certinho a linha de equilíbrio, eu explico certinho sobre linha de ação, né, como é feito em quadrinho, em filme, o que é legal para manter uma pessoa equilibrada, que não pareça desequilibrada, não pareça caindo ou sem dinâmica, tá? Bom, vamos lá? Então a primeira coisa a fazer é o foco. Eu tenho que apoiar essa perna esquerda dele aqui em cima, tá? Para isso então eu vou ter que aquecer. O que eu faço aqui nesse caso assim, não é o certo fazer isso. O certo seria você estar modelando essa peça aqui já em cima da posição, com as peças separadas, tá? Mas também dá para fazer assim, não significa que seja errado, significa que perde um pouco tempo, né? Desfoca um pouco, olha. Vou lá. Agora, pode ver que eu tenho uma pré-marcação do joelho. Você vai em cima da figura do esqueleto e marca com o estilete devagarinho, tá? Isso é legal você fazer. Quando você aquece a massa, ela fica mole, tá? Então toma cuidado, tá? Eu venho com o estilete ou com a ferramenta aqui, ó, e faço um corte onde é o meu joelho, ó. Eu vou até pegar aqui o esqueleto para você ver, ó, que a minha proporção tem que bater o tempo todo. Ele está em pé lá, olha. Eu tenho que vir com o estilete ou com alguma ferramenta para marcar aqui o joelho, olha. Olha lá. Ele não pode perder proporção, tá? Então eu faço a marcação aqui, venho com o estilete ou com a ferramenta quente, tá? E vou praticamente eliminar essa perna aqui. Eu faço um cortezinho. O certo é você cortar a figura toda, tá? Para você, quando você não dobrar, você vai ter que fazer muita força. Fazendo muita força para dobrar um pedacinho, você acaba colocando pressão sobre todo o resto da figura e você acaba prejudicando, porque vai acabar quebrando a figura. Então, olha lá, como fez pressão, viu que não dobrou? Continua cortando, tá? Fez pressão demais, estourou a figura, conserta de novo. Mas evita. Então agora, ó, vou ter que girar a perna mais para frente, dobrar essa mais para cá, ó, girar para dentro a perna, para que anatomicamente ela fique mais correta, tá? Então aqui o que eu vou fazer é encaixar a perna um pouquinho mais para trás, para que não pegue volume a mais do que eu já coloquei. Eu quero essa perna dele aqui, então eu faço uma pequena pressão para manter a posição. E vou soldar essa peça aqui, que na verdade ela deveria estar soldada logo no começo que você vai fazer a estrutura. Você já pode fazer na posição, lembrando, é bem mais prático, bem mais fácil. Eu resolvi fazer a figura em pé primeiro, por uma questão de explicar proporção, tá? É bem legal que você faça várias figuras em pé primeiro, para depois mesmo fazer a figura em movimento, tá? É como no desenho. Treina a primeira figura estática, em pé, depois, aos pouquinhos, você vai colocando mais escoço, mais dinâmica, tá? Vou trabalhando com a ferramenta quente, olha. Tá? Não economiza na cera, não economiza no material. Lembrando que esse processo não dá para fazer com clay, mesmo que seja um clay hard. Tá? Não dá para trabalhar. Dá para você trabalhar um clay hard, por exemplo, sem
esqueleto, porém a maneira pela qual você vai usar para fazer essa estrutura prévia, né, é uma estrutura em massa. Assim, você já pode ir modelando ela direto sem precisar do esqueleto. Tá? Faça volume rápido e já consegue trabalhar. Mas isso depois é com prática e com experiência. Olha. Repara que o tempo todo eu estou apoiando as duas partes para que elas não, porque está quente, ela não abre. Se abrir, eu perco a posição que eu coloquei lá. Então eu não posso. Olha, estou pegando massa cada vez mais mole. Olha, aquecer um pouquinho ela já amolece, é bacana. Ou seja, todo mundo tem medo de trabalhar com cera porque fala que é duro demais, porque fala que é problemático, é difícil, e não é. A realidade é assim, o escultor, né, o aluno, o artista que passa a trabalhar uma vez com cera, ele não volta mais para o clay assim, fácil. Ele volta para o clay para fazer um trabalho ou outro, mas a cera realmente ela acaba te ganhando, né? Ela acaba te dando um monte de vantagens que faz com que o artista acabe gostando dela mais do que o clay. Ele tem a mesma possibilidade, porque ele consegue ficar mole, mas olha para você ver a estrutura como é diferente. Eu consigo soldar como o clay com a mão, olha, não tem problema. Tá vendo? Tá? Vou fazer aquela solda básica com a ferramenta de novo, que eu já pinguei um pouco mais. Tá? De novo eu posso mergulhar essa peça aqui na água gelada, na água fria, ou não, né? Deixa esfriando. Eu uso muito água fria por causa da aula, né? Dando aula você não tem muito tempo para esperar a peça esfriar, né? Então a água fria ela dá uma ajudada no tempo aí. Né? A cera, como ela encolhe em contato com o frio, pode ser que você coloque ela na água gelada, ela solte. Você vai escutar um tuf normal, que significa que você colocou ela quente na água, aí não dá. Tá? Espera esfriar um pouquinho, você coloca ela na água, ela te ajuda rápido assim a reestruturar. Então, olha, vai ver a cera ela aguenta, ó. O clay não aguentaria fazer isso não. Isso que ela está quente ainda, hein? Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Já tem minha figura lá. Agora eu vou ter que mudar o pé, tá? Então o pé que eu vou fazer, vou dar uma aquecidinha rápida nele, ó, e vou inclinar ele um pouquinho para frente, ó. Olha lá. Agora repara que agora ele vai apoiar bacana aqui, vai apoiar legal aqui, ó. Olha lá. Tá? Então eu volto e soldo. Repara que é mais trabalhoso você soldar depois, ter que quebrar a figura, do que você já montar ela aqui na peça. Uma dica legal mesmo para você fazer é o seguinte: vou soldar lá, faz o seguinte, com plastilina, que é a massa mais flexível, mais mole, faz uma peça pequena de plastilina na posição que você quer fazer a sua figura, tá? Usa um arame bem molinho, ou pode fazer até sem arame, de repente você faz só um pelotinho de massa, é coisa simples mesmo, que vai servir como um estudo para você realmente chegar na posição que você quer. Porque imagina, fazer na cera tudo, depois eu olhar e falar, puxa, vou mudar o braço. Não, vou mudar o braço de novo. Chega uma hora que o seu trabalho já perdeu o foco, desandou, né? Não vai conseguir mais êxito, porque você perdeu aquela primeira hora, aquele primeiro instinto do que você vai fazer. O foco da posição, a ação já fugiu. O que vai ficar daí é uma estrutura vazia, tá? Então tá lá a minha figura soldada. Bom, o que eu vou fazer agora é girar o ombro para um lado, é só esquentar a região do meio, torcer, vou dobrar a outra perna, vou marcar o cotovelo em cima do esqueleto também com estilete. Vou agora dobrando a figura como eu quero, certo? Continuando então a estrutura da figura em cera, eu modifiquei agora a posição, né? Fui quebrando e soldando e chegamos a essa estrutura, tá vendo? Eu coloquei um machado na frente para criar um pouco mais dinâmica. Repara que a coluna agora segue o movimento, né, a curva natural da coluna.
Os braços eu dobrei, mantendo a proporção, e aqui a coluna eu dei uma leve curvada para a esquerda, tá? É bem simples, é só você realmente ir soldando. Eu passei o okotoshi aqui, para ver que a solda agora está bem mais firme. Ok? Soldei aqui com o okotoshi, fui pingando mais massa aqui, aqui, tá? O machado não é esse, é só para ter uma ideia. Mas você repara em coisas como, por exemplo, o ângulo da mão para dentro. O fato da mão estar para dentro causa mais impacto. Essa mão também, em vez de ela estar reta, ela está um pouquinho para fora, ou seja, apontando o machado. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu tenho a segunda etapa, que é o preenchimento da caixa torácica e da pelvis. Tá? Então eu vou pegar uma massa bem macia agora, bem pastosa na verdade, e vou aplicar aqui. Continuando então com a massa bem mole, eu vou preencher aqui começando pela pelvis. Agora tem que tomar cuidado com a proporção, porque eu lembro que a gente fez ele mais para cima, certo? Ele tem um espaço a mais aqui, eu vou medir na proporção lá o quanto é a mais, e vou fazer um triângulo aqui assim, ó. Um triângulo, uma ponta. Então eu tenho que pegar aqui e vou encher devagarinho ainda, porque essa estrutura ainda, por mais que ela já esteja bem firme, ela pode se romper, né? Então eu vou achar a primeira proporção e vou fazer o encaixe. Encaixei a massa aqui, vou girar a peça e vou continuar aplicando uma massa mais pastosa. Olha, ela está bem mole, bem macia, né? Deixei no forno de luz por uns 5 a 10 minutos. Com lâmpadas de 100 watts ela já começa a amolecer bem rapidamente. E aqui eu vou preenchendo. Olha, a massa está bem pastosa. Tá vendo? Até um pouco mais grudento, olha. E eu prossigo preenchendo. É sempre bom dar uma mexida boa na massa antes, uma sovada nela aqui assim, uma mexida boa. Como eu disse, para a temperatura dela ficar uniforme e tirar os grumos que ficam de massa dentro dessa cera. São as massas que secam primeiro, né, da superfície. Olha, ela já ficou bem mais legal, olha. Boa de trabalhar. Vou aplicar de pouco em pouco, tá vendo? Mesmo que a quantidade seja pequena, mesmo assim eu ainda vou dividir. Pode ver que a figura está bem estática. E eu vou preencher a parte de baixo aqui, formando aqui uma base para minha pelvis. E vou trabalhar da mesma forma, fazendo um triângulo aqui, ó, pegando da parte interna do ombro, onde seria realmente a caixa torácica, e vou levar até onde termina a caixa torácica dele, como foi explicado no nosso DVD de anatomia masculina número 10. A massa continua sendo amassada, ainda pastosa. Repara que ela dura bastante tempo ainda fora do forno, que você consegue manipular ela a tempo de modelar o que você quiser. Por isso não é difícil trabalhar com cera, olha, ela é bem macia. Olha. Na verdade a cera, ela fica mais macia do que o clay quando está quente, tá? Então eu venho aqui, e vou preencher. É importante pressionar a cera como no clay, pressionar e puxar, pressionar e esfregar até que ela fique soldada na figura de baixo. Assim que você coloca a cera quente na estrutura,
ela já vai esfriando, porque a cera de baixo da estrutura está fria. Então, conforme a cera quente encosta, ela já dá uma perda de calor. E ela, ó, ela perde o calor e acaba cedendo rapidamente ao impacto, né, de temperatura. Acaba esfriando e já vai endurecendo. O único problema, acho que maior da cera é o tempo de secagem para a peça ficar dura, né? Então, assim, eu aconselho você trabalhar bastante com clay também, para que você tenha uma modelagem mais objetiva e precisa, ou seja, quando eu vou trabalhar com cera, eu tenho que ter uma modelagem precisa. Eu vou dar o volume, eu já tenho que dar mais ou menos o volume quase pronto daquilo com a mão, com a massa mole, para evitar trabalho depois de ter que ficar tirando, pondo, porque ela não é que nem o clay. Tá? Ela é bem trabalhosa, se você não souber trabalhar, você vai realmente perder mais tempo. Olha lá, começa a criar um pequeno volume. Tá? Essa quantidade de massa aqui vai ter que ser soldada depois, como fizemos com cada pedaço dele. Tá? Ou seja, ele vai ter que esquentar a ferramenta ou usar a wax pen para fazer uma solda melhor nisso daqui, ou seja, só com a mão ela não vai parar, porque a tendência da cera conforme ela vai esfriando, ela vai colhendo, né? Então, o fato de, se você coloca uma solda mal feita, na hora de esfriar, ela pode dar uma encolhida e soltar da massa ou da estrutura de baixo, e você vai perder todo o trabalho feito. E na hora de dar acabamento na peça, isso vai prejudicar bem o andamento do final. Tá? Então, olha, a quantidade de massa foi grande, porém eu divido. É preferível ir acrescentando aos poucos do que exagerar. Tá? Nesse caso, eu ainda não estou preocupado com a anatomia muscular. A figura continua tendo uma estrutura mais voltada para o ósseo e para a proporção. Aqui, ó. Ok. O legal da cera é não trabalhar com esqueleto de arame, né? Você pode estar vendo, modelando direto. Essa é uma maneira de modelar. O que você pode fazer também é criar já o volume, por exemplo, do começo aqui da clavícula até a virilha, você criar uma peça só, como se fosse vamos dizer assim, um retângulo, né? E torcer para onde você quer, dobrar. Ou seja, você vai blocando a figura de maneira diferente também. São inúmeras maneiras, cada profissional trabalha de um jeito. Cada professor vai ensinar de um jeito. O importante é que a figura saia proporcional. Tá? A anatomia esteja certa e proporcional. Os meios não importam. Tá? Eu vou acrescentar mais uma quantidade ainda de massa. E a figura. A fim de buscar volume e proporção. Por enquanto é chapado, né? Ele não tem volume para frente ainda. Tá? E aí se encontra a minha figura com mais uma etapa cumprida. O que eu vou fazer agora é esquentar a minha ferramenta. É importante, quando o álcool estiver apagado, você balançar bem o álcool para que encharque o pavio. Tá? Você pode até virar para encharcar um pouco a ponta do pavio. Isso não vai atrapalhar em nada. E depois volta de novo para que o álcool que esteja nesse caninho, né, no respiro, desça de novo. Tá? Pode ver que ele adere melhor. Lá, o álcool acende a chama melhor.
E agora eu vou pegar uma ferramenta e inicio o trabalho. Agora eu vou usar um lado da espátula maior, porque agora eu quero alisar um ponto maior, né? Soldar um ponto maior. E agora eu venho soldando tudo. Tem que tomar cuidado com a força que você coloca sobre a peça, porque a peça tem que... as mãos têm que trabalhar sobre a peça livremente, sem preocupação e sem pressão, né? A modelagem, a escultura, ela tem que ser prazerosa e não obrigatória. Então, força, pressão, qualquer movimento brusco não faz parte aí de um conceito artístico correto para a peça. Porque a peça ela recebe exatamente vamos dizer assim, a força que a ferramenta põe, mas a ferramenta ela recebe a força da mão. A mão recebe a força, na verdade, de todo o corpo, vamos dizer assim. Se você tiver com dor, se você tiver mal posicionado na cadeira, isso pode afetar a peça, tá? Se você vê que a posição que você está não está legal para trabalhar, ou você já começa a partir a peça em pedaços, ou você vai realmente mudar a posição que está. Evita de todas as maneiras ficar desconfortável para modelar a peça, para que a sua mão sempre trabalhe livremente. Tá vendo? Seus olhos consigam ver toda a peça, olha. Bom, feito isso, em toda a região, depois de ter feito isso na parte de baixo, de cima, você vem com o alcotoche e vem aplicando, o que vai criar uma solda realmente muito mais forte, olha. Olha lá, ó. Tá? Ó. Ela chega a escorrer, porque ela fica bem líquida, é bom isso. Por isso a indicação do papel vegetal, né? A parte de cá, frente. A parte posterior. Então você vai seguir agora fazendo essa solda, certo? Continuando então, preparação da peça, já fiz a solda, a figura está aqui já. O que eu vou fazer agora é engrossar um pouco essa cintura, porque a parte de cima começa a pesar sobre a figura. Agora você entende o porquê da coluna mais grossa e das pernas mais grossas, a sustentação. Eu pego uma massa rapidinho, bem pastosa, bem quentinha, e é só colocar, ok? Rápido e fácil. Olha, ó. Ó. E você já tem a estrutura começando a ficar pronta, ó. Ó. Com cuidado para não quebrar a peça, olha, não criar volume onde não pode, por exemplo na barriga. Por mais que você possa tirar depois, como a cera é muito dura depois de seca, como eu disse, seja objetivo. Tá? Então tá aqui, ó. Vou virar a figura rapidamente, pegar mais massa e fechar a cintura. Certo?
a segunda etapa, então, é como nós procedemos normalmente, como é visto no DVD sobre anatomia masculina. Você vai trabalhar agora criando exatamente o volume da caixa torácica, com o diafragma bem marcado, na posição certa, e o volume da pelvis, do osso da pelvis, aliás, do conjunto, né, da pelvis, que vai te dar a precisão óssea, e depois, acima disso, começaremos a modelagem. Tá? Como esse DVD não é para estudo anatômico, e sim para técnica de modelagem e escultura em cera, ou seja, o que tem que ser ensinado aqui é como usar cera. Eu vou fazer o seguinte, vou preencher um pouco a figura, para deixar um pouco mais maciça, que é o que você vai poder fazer aí com a massa bem mole, da mesma maneira que foi feita no clay, no DVD 10, que é da construção da figura. Nesse ponto eu posso ainda consertar a figura, veja, ela está flexível aqui ainda, porque a massa está um pouco quente. Essa perna que está reta aqui, agora eu vou dar um ângulo nela, né? Mais para trás. E vou prosseguir agora arrumando minha figura com massa. Vou preencher primeiro esse braço aqui, que é o braço que eu vou tirar, eu vou ejetar ele do corpo. E é esse braço com a arma que nós vamos trabalhar nele, tá? Todo, anatomia, tudo completo até o final do DVD, onde eu vou ensinar o acabamento final, usando ferramentas, lixas, solvente, texturas, encaixe de junta, efeito de alcotosh, mão fechada, mão segurando o objeto, e aí como encaixar ele na figura de novo. Tá? Então agora eu vou fazer o preenchimento. Bom, eu dei uma enchida aqui rápida. Tórax, caixa torácica e quadril, né, a cintura. E comecei a colocar volume no braço. Tá? Então agora eu vou começar a colocar volume nesse braço de cá, para você ver como que faz a solda. Então a massa tem que estar, a cera tem que estar bacana, assim, bem flexível. E eu venho colocando volume. Tá? Então, começando pelo deltoide. Ó. A cera é o seguinte, você não pode colocar e deixar, você tem que esfregar ela na peça, porque é o seguinte, quando ela esfria, ela vai se contrair, aí ela solta mesmo da peça e você vai ter uma figura toda quebrada depois. Tá? Evita mesmo essa coisa de pressa e de fazer mal feito, porque vai resultar em uma peça extremamente difícil de conseguir acabar ela. Você vai ter que destruir e fazer de novo, tá? Então, ó. Pode ver, ó. Aqui ela vai pegando legal na peça, assim. Ela estando nesse estado quentinho assim, ela consegue ser mais gostosa de trabalhar do que com o clay. Tá vendo lá? Porque ela é bem elástica, então isso permite que você consiga esticar ela. Você puxa, ela não racha, ela não quebra, ela não esfarela, né? Você puxa ela, ela vai, olha lá, ó. Tá? Como o nosso intuito não é ensinar anatomia, porque é a parte de outro DVD, não vai precisar explicação anatômica, né? Apenas de técnica de cera, tá? Então, se você está comprando esse DVD hoje, você não tem noção de anatomia masculina, a gente tem aí um DVD 100% explicado, da estrutura zero da figura até o acabamento final, tá? Feito em clay, que é uma massa mais mole, para quem está começando é legal. Tá? Então, olha, eu vou pressionando a cera, pressionando mesmo, uma contra a outra, e vou apertando, esfarelando, colocando pressão. Lógico que essa pressão é uma pressão controlada para que não destruir a estrutura. Tá? Aqui, ó, lá, vou colocar aqui, ó, um outro músculo que vai em direção para o peito, né? Que é a continuação do deltoide aqui, a ligação dele com o peito. E vou começar a encaixar já aqui
a parte da base do bíceps. Então, para o seguinte, para mim começar a fazer a parte do bíceps, como já foi explicado, eu começo sempre pelo antebraço, que eu acho mais viável, né? Encaixar a massa aqui. E já vou fazer o supinador. Vou dar uma encaixada legal na mão aqui primeiro também, olha, para dar uma segurada. Já dá um volume, olha. Vou fazer aqui agora o supinador. Lembrando que o supinador sempre vai para o lado onde está o polegar, tá? Se você tiver o braço esticado, ele vai para o lado do polegar. Se você girar o polegar para dentro, ele vai vir lá de trás, vai vir para o polegar. Então, é uma dica muito importante para quem vai fazer uma anatomia certa, correta, né? É levar o músculo, direcionando ele para o osso. Assim como eu disse no começo do curso, o que acontece é o seguinte: muita gente se preocupa em fazer anatomia muscular, correndo, já quer aprender logo a fazer super-herói e quer fazer músculo. Não. Aprende osso também, porque assim, tudo sai do osso. Se você entende aonde o músculo encaixa no osso, a chance de você errar uma anatomia é muito menor ainda. Vai diminuindo. O que você tem que fazer é diminuindo erros, diminuindo chances de errar. Ou seja, quanto mais conhecimento lógico você tiver sobre anatomia, menos chance de erro. Tá? Aqui agora, para poder fazer o bíceps, eu vou fazer o seguinte: eu vou acrescentar um pouco do peitoral nele aqui, ó. Só a polpa, só a base do peito, ó. Tá? Para marcar. E agora eu vou acrescentar um pouco mais de peito na figura. Deixando a massa na temperatura igual, né? O legal da cera é o seguinte: você tem que trabalhar de maneira objetiva. O que é maneira objetiva? O peitoral tem aquele formato X. Procura já ser objetivo quando colocar a massa, tá vendo? Já vai dando formato que nem eu fiz aqui, olha. Por exemplo, no supinador dele, tá vendo? Você vê esse contorno do braço aqui, ó, já vai dando silhueta lá, ó. Conforme eu encaixei o volume aqui do supinador, eu já levo ele para dentro, já coloco os outros músculos, tá vendo? Olha, seja o mais objetivo possível, tá? Para ter menos dificuldade no começo para você cavar aquela cera, tá? Então vou colocar o peitoral ali, vou acrescentar mais volume ao peitoral, né? Aqui, ó. E agora mais volume para aquele músculo que eu já tinha colocado. Então, como já tenho a minha guia, eu só preciso encaixar lá mais massa. E agora eu vou fazer a parte interna aqui do braço, né? Do antebraço. Então, eu vou girar ele, que vai ficar mais fácil para mim poder visualizar por baixo. Aqui, ó. Então, eu pego um pouco de massa bem mole e vou colocar agora o que seria o músculo redondo aqui, ó. De acordo com a noção anatômica, com a necessidade da anatomia, entendendo o que eu estou fazendo, não é colocar por colocar, né? E vou jogar aqui um pouco mais do deltoide para dentro, que é aquele feixe de fibra que vai para dentro das costas. Eu já vou colocar perto do infraespinhal. E então eu vou colocar o meu bíceps aqui já. Só vou terminar a parte de baixo, que é agora do braço e do pulso. E aí eu já vou partir para o bíceps já, que é a próxima etapa. Então vamos lá.
Veja bem, eu não estou colocando o músculo bíceps. Eu estou encaixando o volume da região do bíceps, entende? Essa preocupação de falar, não, eu tenho que já fazer o músculo, então já para ser objetivo, vou fazer o músculo já no formato na primeira. Não. Objetivo não significa que você não pode cometer erro, ou que você não pode girar primeiro um formato na figura. Não, não. A questão de ser objetivo é assim, não vai emplastrando a figura de massa de cera, porque senão vai ser o mesmo trabalho de esculpir em mármore, você vai ter que entalhar a figura inteira, né? Aí não existe resultado rápido suficiente que consiga uma pré-visualização legal da peça. Você vai se matar fazendo e não vai conseguir visualizar. Se mata fazendo a peça, porque é sacrifício mesmo trabalhar com cera, se errar a proporção, porque tem que cavar a cera, e isso não é fácil, tá? Isso não é fácil de maneira nenhuma, principalmente você usar uma cera de boa qualidade, que ela é bem seca, bem dura, né? Tá? Coloquei um volume básico lá, a minha base. Agora eu vou encaixar um pouco aqui do pronador, braquial e tríceps, né? Vou vir aqui, ó. Como você já deve saber, né? Por causa do DVD de anatomia. Se você não tem o DVD de anatomia, é legal você ter esse DVD de anatomia antes de passar suas esculturas para cera, mas se você já tem uma noção de modelagem, de anatomia, então pode ficar tranquilo que a cera vai ser fácil, tá? Agora um pouco de volume para o tríceps. Você vai reparando que eu vou colocando sempre de pouco volume, ou seja, pedacinho sobre pedacinho, porque eu posso colocar mais, aí vou ter que tirar, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e tirar. É melhor ir acrescentando, tá? Trabalhe a cera por adição primeiro, para depois subtração. Não coloque tipo de uma vez e vai tirando, aí não é bem modelagem, né? Já a escultura já praticamente em pedra, porque a cera, quando ela seca mesmo, se ela secar legal assim, é como uma pedra. Tem uma cera importada muito boa, chamada Castilene. Quem puder adquirir é legal, tá? Essa cera que eu uso é uma receita muito próxima, praticamente assim. Eu tenho a Castilene e eu comparo com essa receita que eu tenho, que é o que eu faço, e não sinto muita diferença não, assim, muito pouca diferença. Então assim, eu busquei o mais próximo da dureza da original, né? O que me permite fazer a mesma qualidade do que as peças que a gente vê nos grandes escultores, na coisa. Muita gente fala assim, não, o cara é muito bom. Às vezes o cara é muito bom, mas o material que ele usa é muito bom. Material bom é meio caminho andado. Porque se o material começa a te criar empecilhos, não tem jeito. Aí a coisa vai desandar mesmo, tá? Então agora eu vou criar aqui a parte interna a parte externa do tríceps, aqui o volume externo, olha. Aqui. E parte do braquial, cotovelo, e a parte interna do tríceps aqui também. Vou colocar um pouco mais de volume no tríceps total, porque eu vou empurrar essa massa para todos os lados que eu preciso agora, criar esse volume. Ok. E a parte interna do tríceps, aqui embaixo. E já puxo ela para a parte do cotovelo. O cotovelo é fácil. E vou dar uma pequena preenchida aqui na parte do trapézio, tá? Que gere uma visualização melhor. É o que eu estou fazendo.
E assim eu vou preenchendo a figura toda. Olha lá, olha. É como no Clay, olha. Tá? Aí eu vou entrar agora com a ferramenta quente, o Oxpen. Tá? Eu não estou usando o Oxpen aqui. A questão assim de usar o Oxpen aqui é o seguinte: seria injusto usar o Oxpen e você não ter o Oxpen para modelar. Então eu estou usando ferramentas que você encontra fácil, para que você também não se sinta desprivilegiado, né? Fala, puxa, já que eu não tenho, eu vou assistir o DVD e vou ficar com vontade de modelar, na cera eu não vou poder, não. Aqui é o seguinte, tiver uma lamparina, qualquer lamparina à base de álcool e ferramentas de metal, você já pode começar a modelar tranquilamente aí, porque o processo é fácil e rápido, tá? Então agora é o seguinte, agora vem a solda. Então eu vou usar uns dois tipos de ferramenta, tá? São dois tipos de espátula. Essas espátulas são feitas, ou seja, eu compro as espátulas, mas eu dou um trabalho nela na retífica, para que ela fique na forma que eu quero, né? Eu refaço todas as pontas, entorto ela, lixo, deixo na concavidade que eu quero. Na verdade não é que eu quero, é na concavidade necessária, tá? Então vamos lá, esquentar a ferramenta e começa de cima para baixo, tá? Então eu vou soldar a primeira parte da clavícula. Olha lá, certo? Com o peitoral.